Olá! O telejornal mostrou como juristas, advogados e políticos enxergam este momento do país. Nesta edição do Alpha Channel News, vamos acompanhar trechos das entrevistas de Caterine Cifali com eles. O advogado Nicolau deu sua opinião sobre as ligações grampeadas pela Polícia Federal que vieram a público nesta última semana. Me parece, eu não li os autos do processo, então é perigoso dar uma opinião, mas realmente me parece, segundo a imprensa, segundo o que temos lido e segundo o meu mundo jurídico, que houve em algum momento um desvio de conduta, uma ilegalidade motivada por um juiz que está há 2 anos trabalhando nisso e que percebeu que conseguiram dar um jeito, né, de tirar o investigado, de tirar ali o futuro réu das mãos desse juiz que trabalhou durante 2 anos para isso. Pode ter havido, e isso tem que ser apurado e condenado pelo Tribunal Regional Federal, ao qual ele é submetido, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso será apurado e pode ter certeza que ele será punido. Não com a perda do cargo de juiz, mas alguma reprimenda, algum tipo de advertência será dada. Ponto. Dito isso, eu me lembro de um querido professor meu que dizia na faculdade o seguinte: é sintomático como o sujeito culpado, o sujeito que não tem mais como esconder os fatos que se demonstraram contra ele, que ele passe a combater os meios investigatórios e não o mérito da coisa. Paralelo às investigações da Operação Lava Jato, uma comissão especial avalia se o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser aberto ou não. O advogado Gustavo Nicolau esclarece as etapas do impeachment. A comissão do impeachment, dizendo sim ou dizendo não, isso vai a plenário. E no plenário existe a necessidade de 2/3 dos deputados, que é o maior quórum previsto dentro da Constituição Federal. 342 deputados dizendo sim, assim como fizeram com Collor. O vice-prefeito de Santana de Parnaíba, Oswaldo Borelli, fala como este cenário político afeta a cidade. Olha, ela afetou o Brasil, né? E é óbvio, se afeta o país como um todo, que se dirá uma cidade como a nossa, né? Uhum. Mas, graças a Deus, nós temos conseguido, quer dizer, nós temos um outro fator aí que, quando nós assumimos o governo em 2013, nós tínhamos um compromisso que nós honramos até esse ano aqui, que era não aumentar o IPTU. Porque o nosso IPTU era um IPTU muito caro, né? E nós, tanto eu como hoje o prefeito Elvis, mas na época era o pai dele, nós defendíamos na Câmara que o IPTU não deveria ter níveis mais baixos e sofrer aumentos tão altos como tinha. Então, quando nós nos candidatamos, nós assumimos esse compromisso através até de uma escritura pública e tal. E isso nós honramos. Mantiveram. Esse ano, agora 2016, é o quarto ano, na verdade. Quarto ano, quarto esse ano aqui, consecutivo. sem aumento. Então, nós trouxemos o IPTU para níveis totalmente médios de toda a região, até abaixo de alguns municípios, inclusive, né? Então, nós conseguimos trazer. E por conta disso, numa crise, o que acontece? Qual é a primeira coisa quando uma pessoa perde o emprego, ela deixa de pagar? Imposto, né? Primeira coisa. Depois vem o condomínio, né? Depois é o carro, ele tem que comer, ele tem que pagar a escola, tem todas essas coisas, né? Então, nós temos conseguido manter, ao longo desses 4 anos, a mesma arrecadação, né? Então, principalmente esse último, nós estamos mantendo, porque aí tem o crescimento vegetativo da cidade, tem um aumento na arrecadação, e ela se manteve em torno dos 750 milhões. E com isso, nós temos conseguido manter os investimentos no município. Santana de Parnaíba e todas as cidades do país terão eleições municipais este ano. O juiz titular do Tribunal Regional de São Paulo, André Jorge,
esclarece as mudanças desta eleição. A legislação traz uma série de mudanças, sempre no sentido de diminuir custos, né? Eu costumo dizer que cada eleição é uma novidade. Você tem de estar muito atento no direito eleitoral, porque o TSE emite resoluções com força de lei e nós temos no Congresso, obviamente, os principais interessados em mudanças de eleições. Então, já faz aí umas 5 ou 6 reformas que o título é o mesmo, para diminuição de custos. Quem não se lembra das camisetas, dos bonés, dos chaveirinhos, e aí isso tudo caiu, falou, olha, não pode ter brinde. E o custo da campanha não diminui. Depois, olha, a propaganda tem de ser nesse tamanho, e o custo não diminui. Cada eleição é uma novidade, todas sob esse título, olha, diminuição de custos de campanha. O que muda esse ano, em primeiro lugar, é a questão do tempo de campanha. Antigamente, digo, 2014 eram 90 dias e agora o tempo foi reduzido para 45 dias. Qual a justificativa? Diminuição dos custos de campanha. De outro lado, isso vai soterrar a justiça eleitoral com uma demanda brutal em pouco tempo para julgamento, tanto de propaganda quanto de registro de candidatura. Imagina julgar todo mundo. Os juízes daqui e os promotores terão de julgar em primeira instância, porque é uma eleição municipal, e depois vai ter recurso para o Tribunal Eleitoral e nós vamos ter de julgar isso em 45 dias. Mas me parece que, além da questão do financiamento, que muda toda a lógica, você tem de ficar atento também com relação ao tempo dos partidos. Antigamente, e acontece muito em eleição municipal, os candidatos a prefeito faziam aquelas coligações gigantescas. P alguma coisa, P outra coisa, P, e você olhava lá, 30 partidos, não vou dizer 30, porque são 35 no país, né? Mas 20 partidos apoiando um prefeito. Essa me parece uma boa mudança. Foi reduzido o tempo de TV aos 6 maiores partidos. Então hoje um prefeito vai falar, olha, eu não preciso de 15, eu vou pegar só 6. 6 vão me apoiar. Você fala, mas isso, que isso tem a ver com a população? A gente sabe que para que alguns partidos apoiem o prefeito, há, por muitas vezes, conversas não republicanas, né? Nós não podemos fechar os olhos e achar que isso não existe. Então eu imagino que hoje as coligações serão muito mais ideológicas em torno de um candidato. Segundo o juiz do TRE de São Paulo, André Jorge, a população tem um papel fundamental neste momento. Olha, a população é a principal destinatária das mudanças. Eu não quero jamais imaginar que o Congresso faça essas modificações somente pensando no próprio umbigo, pensando nas próximas eleições. A população tem, nesse momento, uma missão muito importante, que é nos ajudar, que é ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar o uso dos recursos de Caixa 2. Veja, se você proíbe as empresas de doarem, qualquer doação que você tomar conhecimento que venha de uma empresa, ela será ilícita por definição. Então a população pode levar isso ao juiz da sua cidade, ao promotor público, ao promotor de justiça da sua cidade. Me parece que a OAB terá em todas as subseções ouvidorias para receber essas denúncias. Nós imaginamos que também a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, também fará esse trabalho por todo o país e não só no estado de São Paulo. Então, nesse momento, se a lei é essa, a lei que proíbe doação de empresa privada, qualquer doação que a população tomar conhecimento, ela tem que levar ao conhecimento do poder público, seja no fórum da sua cidade, seja também nessas entidades que farão esse trabalho de fiscal. Barrando essa doação do Caixa 2, nós teremos menos licitações fraudadas, nós teremos menos conchavos, menos acordos para o futuro e, quem sabe, daqui em diante o país retome um rumo de licitude, não só durante as eleições, mas também durante o governo daquele que foi eleito. A polícia tem um papel importante na investigação da Lava Jato. O deputado estadual Coronel Telhada fala sobre a credibilidade da polícia. Entenda uma coisa, a polícia ela sempre teve credibilidade. O que eu acho que não tem credibilidade no Brasil não é a polícia, é a lei. A nossa lei ela é muito benévola com o crime. As nossas leis são feitas de uma maneira hipócrita.
você acaba vitimando o criminoso e incriminando a vítima. Ou seja, pode ver que a maioria das ocorrências, o bandido, o criminoso acaba sendo mostrado como vítima. E aquele cara que sofreu a violência, no final ele passa a ser o culpado. Se ele não tivesse ali, não tinha acontecido o crime. Então a hipocrisia da nossa legislação é muito grande. Isso fez com que houvesse desacreditasse das forças de segurança, de todas as polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas municipais, da Polícia Federal, das Forças Armadas. Então eu acho que essa fase que as forças de segurança estão passando, não só a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, na realidade, tinha pouca projeção. Hoje, eu creio que, de repente, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal são, dentro do país, para a população, talvez uma das forças, das instituições com maior credibilidade. Por quê? Porque estão mostrando o serviço. Então, quando o brasileiro ele vê um resultado, ele passa a acreditar naquilo, porque até então a nossa lei ela não produzia nada. Agora não, nós estamos vendo políticos presos, nós estamos vendo empresários riquíssimos presos, nós vimos senador preso. Uma coisa que eu nunca vi na história nossa, pelo menos eu tenho 54 anos, mas creio que até as pessoas mais velhas que eu acho que nos últimos 100, talvez nos últimos 200 anos de história, nós não tenhamos visto um senador da República preso. Eu acho que é inédito uma situação dessa. O que faz muito bem ao país, muito obrigado, faz muito bem, porque ninguém está acima da lei. Para finalizar, o deputado estadual Coronel Telhada fala sobre a corrupção no Brasil. A corrupção, o culpado da corrupção é o povo. O culpado da corrupção é o povo, não são os políticos. Está enraizado, então. Se o povo não tivesse eleito aqueles políticos corruptos, eles não estariam lá. E sabe por que ele elegeu aqueles políticos corruptos? Porque eles iam ganhar alguma coisa em troca. Ou uma cesta, ou R$10, ou enfim, alguma coisa, um serviço, alguma coisa a ser ganha em troca. Por quê? Porque o corrupto, ele não existe se não houver o corruptor. Não existe um policial corrupto se alguém não ofereceu dinheiro para ele. Então, tão culpado contra o corrupto é o corruptor. Então, nós gritamos pelos políticos que estão lá, mas quem votou nessas pessoas é tão culpado quanto. Por isso que a gente fala, pense em quem você vai votar, levante a história de quem você vai votar, saiba quem é a pessoa que você vai votar e depois dele eleito, cobre posturas e atitudes dele. Porque para que a gente não chegue onde nós chegamos hoje. E daqui a pouco, tem lanche vegano no Vale a Pena. Barueri possui centro judiciário de conflitos. Tudo isso no próximo bloco, não saia daí.